que você sabe que a terça-feira é a nossa terça-feira do aconselhamento, não é mesmo? E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre problemas familiares. E eu convido mais uma vez aqui para estar conosco. Pode entrar aqui, padre. Padre Reginaldo Padilha, seja bem-vindo. Obrigado, Antonielli. Boa tarde. Sua bênção. Deus abençoe. Falar de problema familiar não é duro não, padre? Todos nós passamos por isso, né? Até os padres, né? Claro, né? Quem não tem um problema familiar. Talvez o que nós não podemos deixar é com que isso possa afetar, né, a nossa família, que isso não possa afetar a minha maneira de perceber o amor de Deus e a minha maneira também de exercitar o perdão, a misericórdia, seja ele qual for o caso. A gente resolveu, né, falar sobre problemas familiares. Na verdade, nós já falamos sobre assuntos referentes à família, né? E aí, eu imagino que o senhor, como sacerdote, deve ouvir muita coisa e muito pedido de aconselhamento mesmo, né? De como resolver problema entre família. Porque assim, na família, padre, nós somos muito iguais. Diferentes, né? Muitas vezes diferentes. Aí filhos acabam saindo iguais aos pais, misturas diferentes com os iguais. E todo mundo tem que viver em plena harmonia, né? Como é que isso acontece, pelo amor de Deus? Tem um chavão, um ditado popular que diz que os problemas familiares só mudam o endereço e a cidade, a maioria das vezes, é a mesma coisa, né? Durante o meu exercício como sacerdote, nas comunidades por onde eu passei e aonde eu atuo hoje, muitas pessoas vêm pedir conselho, vêm pedir orientação quanto à maneira de vivenciar o amor dentro de casa, dentro da família, né? Há problemas de diálogo com o filho, problema na própria harmonia conjugal, problemas às vezes de relacionamento com sogra, com cunhada, né? E eu sempre falo assim, como que você exerce isso nas pequenas coisas do seu dia a dia? Qual é o tamanho, a proporção que você dá àquela dificuldade? Porque também tem isso. Muitas vezes nós valorizamos tanto o problema que esquecemos de que nós precisamos achar a solução para ele, né? E quando eu me pego tanto a esse problema, eu esqueço de vivenciar as coisas pequenas do meu dia a dia, né? É o cuidado dentro de casa, da minha própria casa. Eu me preocupo tanto com o problema, às vezes da sogra, do sogro, da cunhada, que esqueço os pormenores do meu dia a dia. E eu não posso fazer isso, né? A minha casa, né, é o meu lar. É a igreja doméstica onde eu preciso, em primeiro lugar, estar bem para vivenciar as coisas boas na vida do outro. É um compromisso muito sério, né, padre? Viver a harmonia em família, porque, afinal de contas, a gente sempre fala que a família é o berço das vocações, que é da família que vão surgir pessoas comprometidas com o reino de Deus, né? A gente fala que a gente como eu rezava aqui, que a gente foi criado por um transbordar de amor. Então, na teoria, digamos assim, nós deveríamos também respingar amor por onde a gente passa. Né? E, de fato, muitas vezes nós não fazemos isso, porque a gente tem a nossa humanidade, né? Que é difícil conviver, às vezes, com a gente mesmo, né? Com a nossa humanidade. Imagina conviver com a humanidade do outro, né? De respeitar a humanidade do outro. Isso deve ser muito difícil, né? Não, claro. Independente da nossa maneira de ser e atuar diante da família, diante da sociedade, todos nós temos uma maneira de ser. Temos as nossas grandezas, nós temos as nossas qualidades, virtudes, né? Deus colocou no coração de cada um de nós um grande jardim. Esse jardim deve ser regado com sentimentos nobres. Mas também nós temos os nossos orvalhos de espinhos. Nós temos as nossas dificuldades, anseios, nós temos os nossos pecados, né? E quando nós resolvemos, quando nós conhecemos, né? Quando nós nos deparamos com eles, nós precisamos, em primeiro lugar, acolher para ser uma pessoa nova também para o trabalho do outro, ser uma pessoa nova para o meu próximo, né? Para aquela pessoa que necessita e precisa. Essa semana passada mesmo, uma pessoa falou assim, padre, eu não tenho paciência com meu esposo. Sim, então essa é uma boa maneira de você exercitar. E ela dizia assim, meu esposo é muito bom para quem é de fora, mas dentro de casa é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que sabe tudo e ao mesmo tempo não sabe nada, é uma pessoa que não tem paciência com os filhos, né? E eu sempre falei para elas, e eu falava para elas assim, então tá, agora exercite
Exercite o seu amor dentro de casa em primeiro lugar. Tenta compreender, né, o porquê que ele age assim, o porquê que ele exercita isso dessa maneira, né? Qual que é o seu papel enquanto esposa diante disso? Né? Simplesmente é ficar calada, simplesmente é cruzar o braço e achar que é da pessoa assim, não. O verdadeiro cristão é aquele que, a partir do conhecimento da palavra de Deus, vai exercitar sentimentos nobres dentro da sua própria casa. Mostre para o seu marido, mostre para o seu esposo onde ele está errando. Mostre para o seu esposo que não basta ser bom para quem é de fora. Tem que começar dentro de casa. Mas é isso que eu ia falar. Às vezes a gente fala que o outro precisa mudar. E às vezes o exemplo tem que vir, às vezes não, sempre o exemplo tem que vir de nós, né, da nossa mudança. Não, claro. Nem todo mundo, por exemplo, dentro de casa caminha dentro da igreja. E aí vejo aquelas pessoas que têm mais experiência de fé, de viver essa experiência dentro de casa, de manter a calma nos momentos de briga. Mas a gente fala isso porque a gente vê essa realidade, padre, em diversos lugares. Eu conheço muitas mulheres, muitas esposas que vão à igreja. A gente sabe que isso tem mudado de pouquinho em pouquinho, mas as mulheres ocupam a maioria dos bancos e espaços da igreja, né? Sim. E aí, às vezes, os maridos não vão, ficam em casa, e aí a pessoa fala assim, meu Deus, não aguento mais rezar, né? Não aguento mais pedir para Deus mudar o meu marido. E às vezes a pessoa mesmo não mostra essa mudança. A gente muda o outro mudando a gente, né? Claro. E o mais importante é você não querer moldar o outro conforme você quer, né? A maioria das vezes nós queremos isso também, que o outro seja conforme eu quero. Nunca vai ser. Até porque nós somos diferentes um do outro, graças a Deus. Todos nós temos as nossas qualidades, mas assim como todos nós temos a nossa humanidade, né? Que nos aproxima muitas vezes do pecado, que nos coloca de frente com as nossas limitações. E a partir desse reconhecimento, né? A partir dessa experiência daquilo que eu preciso melhorar e daquilo que eu preciso fazer para ser uma pessoa nova, né? Eu vou exercitar isso com o meu próximo, né? O que não é fácil. Né? Nós somos muito limitados diante disso, de compreensão, somos limitados no respeito. Limitados de entender a limitação do outro, exatamente, né, padre? Parece estranho falar isso, mas é pura verdade, porque na teoria, queridos, tudo é muito perfeito, tudo muito bonito, tudo muito é belo, mas é na prática do dia a dia, né? E Jesus vem avisando já há 2 semanas que antecede a sua ascensão, né? Agora domingo nós vamos celebrar a ascensão do Senhor, e ele vem mostrar para nós de que é pelo amor que nós seremos reconhecidos como seus discípulos, né? É à medida em que exercitamos o amor. E eu sempre preguei na minha comunidade no final de semana. As pessoas muitas vezes acham que se pegando no terço, ou participando de grupos, ou fazendo isso, fazendo N trabalho na igreja. Isso não quer dizer de que você ame mais ou ame menos aquela pessoa, mas é exercitar isso no seu dia a dia, né? Aquilo que você reza é aquilo que você vai vivenciar no seu dia a dia. E por aí caminha a humanidade, e nós somos chamados a isso. A gente fala de família e a gente sabe que o princípio da família é a mulher que se junta ao homem, se torna uma só carne, né? O senhor acha que... A gente está falando de problemas familiares hoje. O senhor acha que os casais hoje se casam achando que não vão ter problemas? Ainda hoje? Porque antigamente era diferente, né? Eu não penso assim, não. Eu acho que a maior dificuldade do casal hoje, né, uma das dificuldades nós nos prendemos muito aos problemas do outro. E isso, querendo ou não, traz consequências para a vida pessoal e familiar. Vou dar um exemplo claro. Muitas vezes acontece que tem o pai que está doente, tem a mãe que está doente, mas eu tenho a minha família para cuidar. A minha família é o meu marido, a minha família é o meu filho, a minha família é a minha filha. E de repente a minha maior energia eu perco pensando naquilo que eu poderia ter feito ou deixei de fazer para o meu pai, para a minha mãe, e esqueço a experiência dentro de casa. Porque quando eu tenho uma experiência sadia com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou ter força necessária para ajudar melhor aquele que está lá fora, né? Então talvez essa é uma dificuldade que a maioria das famílias ainda não compreenderam. A gente se preocupa tanto com o de fora. Ah, padre, mas é pai, é mãe. Tá, tudo bem, a consanguinidade é importante, mas eu quero lembrar que à medida em que você sai da sua casa,
você está disposta a assumir uma família, em primeiro lugar é essa família. É isso que o senhor está falando, isso me faz lembrar de algumas histórias, né? Inclusive, eu acho que mais no mundo de hoje, em que cada dia mais tarde a gente sai da casa dos pais, né? Você acaba criando uma ligação e um laço muito forte. Eu queria que o senhor me dissesse, assim, por exemplo, as pessoas que saem de suas casas, né? Casam, moram juntos, e justamente Dia das Mães está aí. Que vão passar Dia das Mães com suas mães e as esposas ficam em casa com seus filhos. Uhum. Tem muitos casos, né? A gente sabe de muita briga. Muitos. E isso é errado, né, padre? Porque a mãe, se você tem sua esposa tem um filho, você tem um filho, a mãe que tem que ser saudável nesse momento é a sua esposa, né? Claro, eu penso assim, Antonielli, nós não podemos deixar, e espero que você esteja me compreendendo bem. Não estou dizendo que a mãe não é importante ou que ela não tem um papel importante na sua vida. Nós estamos falando aqui de relacionamento familiar, de base familiar, que começa justamente no sacramento matrimonial, né? O homem deixará sua mãe, deixará seu pai e se unirá à sua esposa, e eles formarão uma só carne. A palavra de Deus é muito clara. E é aí que está o fundamento necessário para o início de uma vida cotidiana, né? Ou seja, deixamos o pai, trazemos para o nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos para ser um sinal de graça com a minha esposa. Muito bem. Diante de uma realidade como essa, nós vamos ter agora o Dia das Mães, né? Melhor juntar todo mundo. Não vou dizer que você não tenha, e até por obrigação, não por obrigação, mas por uma questão de amor e carinho, dá uma ligada, né? Ou vai até lá, dá uma passada. Mas eu quero lembrar que muitas vezes a mãe é aquela também que está dentro de sua própria casa, a sua esposa, que merece carinho, merece amor, merece respeito, né? E por aí nós fazemos com que a graça de Deus ela aconteça em primeiro lugar dentro de casa, né? Então, sai muitas brigas, muitas vezes, dificuldades porque às vezes também não é nem o fato dele ir lá ver a mãe ou ela ver a mãe. Existe algo por trás já disso, às vezes uma discussão, às vezes algo que não foi muito bem resolvido. E daí, às vezes há problema do genro com a sogra, da nora com a sogra. E de repente isso torna-se um critério a mais para incendiar aquele problema, aquela dificuldade que o casal está passando. Então eu sempre falo, né? Vivencie dentro de casa a experiência do amor. Estando bem dentro de casa, você vai ser uma pessoa mais livre e mais comprometida com aqueles que realmente necessitam e precisam lá fora. Também tem outro caso que a gente vai falar depois do intervalo, mas assim, das próprias mães que os filhos casam, mas ela não deixa de estar, né? Não deixa o filho casar de fato, ser casado. Deixa eu falar um pouquinho mais disso, porque tudo é problema familiar, né, claro. Padre? Que tem que ser colocado nos eixos para uma vida melhor mesmo, de fato. Uma vida mais saudável, né? Exatamente. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa. Gente, eu quero lembrar você que você pode ligar tanto para colocar a intenção, né, para dar uma bênção no final do programa, mas também para tirar a sua dúvida, fazer o seu pedido de aconselhamento. Esse tema é tão importante, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando um dia inteiro, né, sobre isso. E eu acho que é muito providencial que a gente está no mês de maio. Tem muito casamento em maio, né? E a gente falando justamente sobre esse assunto, sobre família. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Sai daí não.